Programa Checklist, um oferecimento. Eni Calçados, Raffer, Odontodoctor, João Arrigor, Rede de Farmácias Belmonte e Eduardo Figueirua, Relações Públicas. Olá, sejam bem-vindos ao programa Checklist. Hoje nós vamos falar sobre uma empresa que tem uma trajetória linda. Eu vou só dizer o nome e você já vai imaginar o quanto essa empresa tem de representatividade em nossa região, no Rio Grande do Sul e em nível nacional. Pampeiro. Muito bem, eu recebo aqui o diretor-presidente da Pampeiro, Eduardo, meu xará. Muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Eduardo. Eu sou muito agradecido ao convite de você e estou aqui à disposição de poder mostrar um pouquinho da Pampeiro. É isso aí, é um prazer imenso, porque eu moro aqui há 20 anos, na realidade, e eu sei a representatividade que a Pampeiro tem, o que ela proporciona aos santamarienses e toda a região. Mas eu quero agora, que você me fale um pouco dessa trajetória, porque memória a gente sempre tem que reativar. E é através da sua presença aqui que eu quero fazer com quem nos assiste se lembra da Pampeiro e que reconheça ainda mais a sua história. Que bom, a Pampeiro hoje, 61 anos de atividade, foi fundada em 1960, um dos fundadores foi o meu pai, onde a gente cultiva isso dentro da empresa, uma empresa familiar, uma empresa que preza vamos dizer, essa união entre as pessoas. Então você tem que estar bem no seu ambiente familiar e você tem que estar bem no seu ambiente empresarial, na sua empresa que você trabalha, visto que você passa mais tempo dentro de uma atividade de trabalho do que muitas vezes dentro da própria família. Então esse espírito familiar começou em 1960. Então a Pampeiro não começou onde ela está hoje. Ela começou numa esquina, no acampamento, com Astrogildo de Azevedo. Essa rua Astrogildo de Azevedo antigamente se chamava Marquês do Maricá. Então nessa esquina que surgiu o primeiro passo da Pampeiro, em 1960, vendendo os produtos DKV Vemag. Olha aí. E aí ao longo de mais um tempo, em 1967, para ser mais preciso, a Volkswagen adquiriu aqui no Brasil as instalações e a marca DKV Mag, e aí fomos convidados a representar a marca Volkswagen. No início não era Pampeiro SA Comércio de Automóveis, no início era Pampeiro SA Máquinas Agrícolas. Olha para isso. Por quê? Isso é algo interessante que talvez as pessoas possam não saber, que nós vendíamos também Massey Ferguson. Olha aí, ó. E aí foi quando a Pampeiro começou a trabalhar com a marca Volkswagen, que aí se tornou Pampeiro SA Comércio de Automóveis, houve uma cisão e naquela época meu pai, também junto com a família Deller, fundaram a Itaimbé Máquinas Agrícolas. Certo. Por isso que nós temos aí os amigos da família Deller que têm hoje a Itaimbé Máquinas Agrícolas, porque depois de um período foi adquirido a participação do meu pai junto à Itaimbé, e aí ele pegou aquele dinheirinho na época e integralizou no automóvel e continuou essa história linda, maravilhosa que nós estamos chegando agora em 61 anos, Eduardo? E passamos por alguns percalços ao longo desses 61 anos. Nossa, eu imagino. Sem dúvida alguma. Eduardo, muito interessante a tua participação. Quando foi que o Eduardo, então, assumiu, ali, vou trabalhar na Pampeiro? Olha, eu era jovem, eu tinha 14 anos de idade, e quando eu comecei como? Trabalhando em tudo que é setor dentro da empresa, Eu comecei, aliás, a primeira atividade minha foi frentista de um posto de gasolina que a Pampeiro tinha. Olha. Naquela época era possível com 14 anos trabalhar num posto de gasolina, Hoje não tem, hoje você tem a questão da insalubridade, periculosidade, então você não pode hoje, um menor, estar nesse ambiente. Mas naquela época era permitido.
E eu comecei lá, depois passei para lavagem, trabalhei no setor de peças, fui mecânico por muitos anos. Eu conheço bem, hein? Depois de mecânico eu fui também consultor técnico, que é aquele profissional que recebe o cliente quando vai levar o veículo na concessionária para um problema de oficina. Tive muito tempo na área administrativa. Quando eu entrei na faculdade, que eu acabei fazendo administração de empresas aqui na nossa Universidade Federal de Santa Maria, eu assumi a gerência administrativa da empresa. Muito bem. E nesse período de faculdade, continuei estudando e trabalhando ao mesmo tempo. E naquela época, quando tinha folga do colégio, eu ia trabalhar, né? Sem dúvida alguma, tinha a preocupação do estudo. Claro. Né? E quando eu acabei me formando em administração de empresas, passei a assumir a diretoria da empresa, passei a ser diretor da área técnica e continuei atuando principalmente na área que eu acredito que é uma das mais importantes dentro da empresa, que é a manutenção do cliente, que é o setor de pós-vendas. Então eu cuidava do setor de peças e da assistência técnica do produto. Então a base minha foi por ali. E eu acho que foi muito interessante porque foi uma orientação até do meu próprio pai, né, do seu Ilídio, dizendo o seguinte: meu filho, quem aprende a administrar um pós-venda, para fazer a venda depois é um paraíso. Então você tem que começar a base lá para você depois ter a base da venda e aí você consegue administrar uma empresa. E em 1998 eu acabei me deslocando para Bagé. Nós temos uma empresa lá em Bagé que se chama Terra Sul e essa empresa acabou eu tendo toda uma base de administração sozinha, porque aí eu acabei saindo de Santa Maria. Casei com a Débora, constituí um filho em Bagé, meu filho é bagéense, o Pedro. Como se brinca muito, não se diz, eu sou do Bagé, né? Do Bagé, não de Bagé. E acabei estando esses 16 anos lá e vindo para cá em 2012. E em 2014 para 2015 assumi definitivamente a empresa, porque meu pai teve um problema de saúde e acabei assumindo esse compromisso junto à Pampeiro. E estou lá hoje como diretor-presidente da Pampeiro, tentando, como você comentou, e a gente preza isso, tentar que a família Pampeiro possa demonstrar ao nosso cliente, nosso amigo, nosso consumidor, que lá você tem um ambiente que você possa se sentir em casa. Percebe-se. Parabéns pela história, viu? Uma história rápida, mas é mais ou menos por aí, né? E a gente está à disposição sempre para poder falar um pouco do que é história. Eu acredito que o sucesso de uma empresa também carrega a história do que ela passou. Muito bem. E dentro dos serviços que são oferecidos para os clientes, né? Para os clientes que são Volkswagen, quais são os que tu mais assim pode nos apresentar, dar destaque? Olha, eu acredito que a Pampeiro é um todo, ela não chega a dar um destaque maior para um lado ou para o outro. Lógico, é uma concessionária Volkswagen, então você tem aquele enfoque de você estar vendendo produtos 0 km da marca Volkswagen. Mas a Pampeiro é constituída também por venda de produtos seminovos, né? Nós temos esse cuidado muito importante de que lá nós não temos veículos usados, trabalhamos com veículos, é um foco em veículos seminovos. Por quê? Porque a empresa gosta de dar garantia daquele produto. Nós temos uma tradição nesses 61 anos de que damos a referência e a garantia do produto que você está levando. Tem garantia, tem procedência e os seminovos também é algo muito importante hoje no mercado, principalmente nessa situação que nós passamos agora. Os seminovos passou a ter uma importância muito grande dentro da concessionária, dentro de uma concessionária de automóveis. Cresceu muito. Mas peças é fundamental para a manutenção do negócio e, sem dúvida alguma, aquilo que eu falei antes, que é a manutenção do cliente. Se dá através do nosso pós-venda, a nossa assistência técnica, que não é só consertar veículo. Tem o serviço de funilaria e pintura, tem micropintura, nós temos o serviço de lavagem lá dentro. Então, isso tudo, né, faz um conjunto e nada disso funciona sem ter um administrativo, sem ter uma equipe dentro da administração, que é o contador, que é aquelas pessoas que organizam o processo para que a coisa funcione perfeitamente. Então, já estamos assim, não só preparados, mas estamos organizados com processos, com métodos e já organizados para essa nova lei LGPD, que estamos hoje inserida nessa lei com toda tranquilidade, pelo respeito, pelo carinho que nós temos aos clientes. Eduardo, eu tenho duas perguntas, duas em uma, na realidade, para nós encerrarmos esse primeiro bloco. Quanto à questão
do cenário, né? Um desafio, eu acho que vocês tiveram vários, mas um desafio dentro do cenário automotivo gaúcho, e quais são as perspectivas agora para 2022? Muito bem, eu acredito que este momento que nós estamos enfrentando, olha só que nós passamos por um período que foi em 1964, que se fechou quase tudo também, por uma questão da revolução na época, até se ajustar as coisas, mas esta pandemia foi algo muito diferente, né? Nós tivemos que tomar atitudes muito tristes, que é a atitude de você ter que diminuir a tua estrutura, e falar em diminuir a estrutura não é derrubar a parede, diminuir a estrutura são diminuir o número de pessoas que estão fazendo certas atividades, porque o nosso negócio encolheu, né? Nós tivemos período que nós tivemos que ficar fechados, sem poder abrir as portas, e as contas, os compromissos, os impostos, isso tudo continua. Bateu uma porta, né? Não tem jeito, não tem jeito. Então, essa reestruturação, essa maneira de se reinventar, aí eu quero dar os parabéns a todos aqueles que estão dentro da Pampeiro hoje, que tiveram que se tornar multivalentes, né? Não somente eu sou especialista em alguma coisa, não. Você passou a ser multi, né, nesse processo. Então nós tivemos que fazer essa estrutura, se reorganizar para que a gente pudesse enfrentar, e continuamos enfrentando. Nós achávamos que talvez o 2020 fosse o pior ano. E o ano 2021 está sendo muito complicado na indústria automobilística. Muito complicado na indústria automobilística, porque, como se diz o nome, né, as montadoras montam automóvel. Sim. Mas existe um fornecimento de materiais, de insumos para que você possa produzir. E essa cadeia acabou sendo prejudicada como um todo, no mundo todo. Isso não é um problema no Brasil, um problema mundial de falta de componentes. Então, por ter falta de componentes, você não pode produzir, não pode montar. Automaticamente, você não consegue distribuir o volume necessário para atender as concessionárias e o anseio do consumidor de querer comprar. Então, essa dificuldade, acredito que nesse ao longo dos 61 anos, é o mais difícil que nós estamos enfrentando. Principalmente na hora de você ter que dispensar profissionais que são muito capacitados. E isso é uma dor muito forte, pode ter certeza disso. Mas dias melhores virão. E para 2022, o que é que a Pampeiro espera? Olha, nós temos um projeto agora, inclusive agora em outubro, a Volkswagen o presidente mundial da Volkswagen vem ao Brasil para anunciar um enorme investimento ao Brasil. Nossa, exatamente, com novos produtos, com novas tecnologias embarcadas na produção desses automóveis. Muito bom. E a Pampeiro não podia estar fora disso, né? Então temos várias novidades, inclusive para 2022, em modificação da nossa estrutura aí física, e também ao mesmo tempo acreditamos que o início de 2022 ainda nós teremos um período complicado, mas que a partir de abril, maio as coisas começam a ter um patamar melhor, e apostamos fielmente que o segundo semestre de 2022 teremos um mercado voltando ao que mais ou menos era, porque não vai voltar mais o que era, porque muitas coisas mudaram, mas voltando mais ou menos o que era para o segundo semestre de 2022. Se Deus quiser. Ele quer. O Eduardo continua aqui comigo, é um programa especial em homenagem a Pampeiro. E no segundo bloco nós vamos apresentar uma máquina, um lançamento. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Programa Checklist, um oferecimento. Eni Calçados, Raffer, Odontodoctor, João Arrigor, Rede de Farmácias Belmonte e Eduardo Figueirua, Relações Públicas. Olá, eu sou a Alice. E aí, vamos desvendar um pouquinho mais da imagem masculina, falar um pouco sobre os 4 estilos que são mais usados na consultoria de imagem masculina. Estilo clássico. Esse homem, ele tem uma maneira de vestir mais tradicional e conservadora. Ele não gosta muito de arriscar nos modismos, ele prefere estar adequado. Ele normalmente é mais formal e conservador, ou
acostumou-se a ser assim em função do seu trabalho. Por vezes, ele pode até parecer não ter estilo, mas ele tem um estilo próprio, pode ter certeza. Usa roupas com cortes mais retos, sem muitos detalhes, cores sóbrias. Gosta de terno e gravata, mas daquele mais tradicional. Em momentos casuais, ele veste aquela camisa polo com uma calça formal. Não costuma ter aqueles looks muito despojados. E em termos de cores, normalmente esse homem gosta de neutros e combinações monocromáticas. A sua preocupação é parecer atemporal. Ele valoriza muito peças de qualidade que ele possa usar por longos anos. Estilo moderno. É aquele homem que está sempre atrás de mudanças e novidades. É o tipo de pessoa que se interessa por moda. As suas roupas vão ter formas mais estruturadas, destacando os ombros. Quando eles precisam usar ternos, esses homens escolhem a modelagem mais justa e acinturada. Ele usa cores neutras ou vivas. Isso vai depender da tendência e do seu momento atual. Sua preocupação é parecer atual. Criativo. Essa a escolha desse homem, ela vai se basear muito no humor do dia dele. Ele tem atitudes de vanguarda e uma moda muito própria. Ele é o oposto do tradicional. Ele não tem medo de arriscar e quer ser reconhecido pelo estilo diferente. Com certeza você conhece alguém assim. Ele gosta de misturar cores, estampas e usa todos os tipos de tecidos. A sua personalidade confiante mistura peças de vários estilos. Blazer social com bermuda, acessórios coloridos, modelagens diferentes. A ideia central aqui é parecer original. Estilo esportivo. É fácil de identificar esse homem, afinal ele se veste de maneira muito informal. Muitos adoram esse estilo, mas só nos momentos de lazer. O homem esportivo, ele não necessariamente usa artigos esportivos, mas ele se veste de uma forma mais casual. É aquele que usa paletó, calça com tênis. Ele tem uma personalidade prática, busca conforto em suas escolhas, por isso ele costuma usar peças em algodão, jeans e outros tecidos que permitam o movimento. Ele costuma usar poucos, mas bons acessórios. E a ideia central aqui é estar confortável. E aí, se identificou com essas características? Já está descobrindo seu estilo? Dúvidas, sugestões? Entre em contato conosco, vai ser um prazer conversar mais sobre esse assunto. A dica de hoje é essa, tenha uma excelente semana e até a próxima! Estamos de volta e eu quero agora falar, o Eduardo vai nos apresentar Taos. Lançamento Volkswagen, encantando aí todo o Brasil, aliás, todo mundo, né? Perfeito. Eduardo, me fala então deste veículo, desta máquina, os seus diferenciais, me apresenta um pouco. Vamos lá, isso é mais um produto, né, dessa nova Volkswagen, é um Taos, e que vem numa categoria que é a SUV, que está fazendo um sucesso hoje no mercado automobilístico. Ele já está hoje com 33% do mercado nacional é esta categoria, e a projeção é de chegar a 35% até mais, né? Só vai. Só vai. E nesse sentido a Volkswagen fez uma trajetória em questão de SUVs, né? Trouxe um SUV diferente, que é o Nivus, que é um SUV coupé, que é um lançamento que atingiu um nicho de mercado específico para ele, não tem concorrente até hoje, mas vai ter muito em breve, com certeza. Sim. A T-Cross, que foi o primeiro SUV da marca Volkswagen, de porte pequeno, vamos dizer assim, porque nós já tínhamos a Tiguan, né? A Tiguan, ela é um produto top de linha com certos atributos, e nós precisávamos algo como o Tiguan de um tamanho um pouco menor, vamos dizer assim, para atingir uma parte do mercado do SUVs que quer um produto desse tamanho, que pode servir tanto ao público jovem, um casal jovem,
como uma mulher que gosta de ter espaço e também ter altura no seu produto. E aí a Taos chegou, né? E chegou com atributos e com diferenciais que a concorrência não tem, né? Então você consegue já, por fora do Taos, você tem algo diferente. Começa pela identificação desse carro na frente, que é o IQ Light da Volkswagen, que você consegue com aquela luz. Sabe aquela luzinha que fica acesa durante o dia, que é obrigatório por lei nas estradas e tudo mais? Ela tem uma identidade diferente e que faz com que essa luz passe pela frente do carro, toda ela segue na grade dianteira e dá um toque diferenciado na identidade desse produto. Super lindo. E aí, junto com essa passagem dessa linha de luz, de LED, que fica algo diferente, que fica realmente mostra a identidade marcante desse produto, tem um símbolo Volkswagen que ele não é vazado, é um símbolo fechado. Por que razão? Por beleza? Não. Ali tem um sensor que faz uma análise de aproximação do veículo da frente. Então, quando você está andando de carro numa estrada, você coloca o piloto automático, você programa a distância que você quer do veículo da frente. Ah, fantástico. Veja só, aí você está dirigindo sem estar pisando no acelerador, está ali com o seu piloto automático e ele está vendo um carro lá e começa a fazer a leitura e vai manter aquela distância que você programou, que é a distância segura, e vai manter a velocidade do seu Taos, a velocidade que está no veículo da frente. Então ele vai ficar ali, se o veículo da frente frear, o seu freia, se parar ali, ele vai parar. Fantástico isso. E ele vai manter a velocidade. Você conseguiu ver que tem um espaço para ultrapassagem, você dá o seu sinal para ultrapassar, abre, ele faz a leitura do sensor que não tem nada na frente, volta à velocidade normal que estava programada e continua. Então você tem esse que se chama o controle adaptativo do veículo da frente. Isso numa estrada, mas na cidade, o que faz isso diferença? Ele está sempre lento. Se você, por alguma razão, se distraiu, deu uma olhadinha no teu celular, e quando virou, já tinha um carro que estava na frente, muitas vezes você dá aquela pequena batida. Esse sistema faz o seguinte, você olhou para o celular e ele freia para você. Ele dá aquela freada, você leva um susto, mas ele freia o automóvel para que não aconteça um acidente. Isso está no Taos. Isso está no Taos. Então isso é um dos milhares de atributos que esse produto tem, que faz uma diferença nesse automóvel. Um painel totalmente em digital, totalmente, consegue fazer a relação com o motorista. O novo sistema Volkswagen Play, que é um tablet que está no painel, que ali você não precisa mais usar seu celular, usa o seu tablet no painel. Totalmente conectado. Totalmente conectado, o automóvel conversa com você. Se você identificar uma luz, você pergunta, Taos, o que é essa luz que está acesa? Ele vai dizer, olha, se tu programou, vai dizer, ó, Eduardo, essa luz é isso, é isso, é isso, não se preocupe, mas procure o seu concessionário Volkswagen mais próximo. Então essa relação deste carro com o motorista, ele tem. Ar-condicionado do Dual Zone, ou seja, você está dirigindo, você normalmente, né, as mulheres têm um pouco mais de frio do que o homem, né? Então o homem está dirigindo aqui, está com a temperatura de seus 20 graus e do lado está sua esposa, sua namorada, sua companheira, ou seja o que for, com um casaquinho. Aí o que você faz? Eleva a temperatura do ambiente do lado, então lá você vai estar 25, 26 graus e do teu lado 20 graus, se você está bem e ela está bem, e assim continua a viagem. Então o Taos tem essa configuração também. Né? Os acabamentos. Sem falar no sistema de acabamento, do banco de couro, que tem um automóvel diferenciado, bicolor, e o espaço de porta-malas, onde é muito importante, é o que hoje principalmente o sexo feminino carrega muita coisa dentro do carro no dia a dia na cidade. Exatamente. E além disso precisa muitas vezes ir no supermercado fazer uma compra, fazer isso, aquilo. Então você tem um porta-mala extremamente generoso, enorme no porta-mala, maior porta-mala da categoria do SUVs do que tem no mercado hoje. E esse atributo porta-mala, com facilidade de toque, muito touch para você abrir o porta-mala, como é que se chama? Os amortecedores que você não precisa fazer força tanto para levantar quanto para você fechar.
A altura em relação ao solo ela é mais alta, trazendo aquilo que você precisa, que é a segurança na hora de dirigir. Qualifica muito isso. Então isso te dá segurança. Os ajustes do banco são todos eles eletrônicos. Você faz ajuste lombar, você faz ajuste de reclinagem, você faz ajuste de altura, todo com simples toque em botões eletrônicos. Então você ajusta o seu prazer de dirigir com o banco ergonômico, com a distância do volante você pode programar, porque o volante também tem distância do painel, ele não é só altura, ele tem de profundidade também. Então você consegue realmente se encontrar no veículo, ele é abraçado, ele abraça você e você abraça o Taos. E isso você consegue ter, Eduardo, com algo interessante, é fazendo um test drive no automóvel. Eu estou falando aqui, estou criando alguma expectativa, as pessoas estão, poxa, tem isso mesmo? Comprove isso. E como é que é feito esse test drive? Aí que se torna muito mais fácil, né? Você tem a Pampeiro, que é na rua Serafim Valando, no centro de Santa Maria, mas você tem vários canais para agendar um test drive. E agendar um test drive não quer dizer assim, eu vou fazer um test drive e vou ter que comprar esse produto. Não, essa é a grande vantagem, você testa e o que a gente quer é que você monte um conceito desse produto. Experiência. Te traga essa experiência, Eduardo, exatamente. Então como é que você faz essa experiência? Liga 32206000, é um telefone se você gosta de usar telefone. Gosta de usar o WhatsApp? 981283134, você faz pelo WhatsApp. Você gosta de usar o seu Facebook? Então usa através do Facebook da Pampeiro, agenda o seu test drive. Não, eu uso o Instagram, eu sou do Instagram. Então use o Instagram. Muito bem, Eduardo. Não, eu quero usar um aplicativo. Muito bem, a Pampeiro tem um aplicativo. Você entra lá naqueles o Play Store ou App Store, baixa lá Pampeiro Volkswagen, baixa o aplicativo, você pode fazer o aplicativo da Pampeiro, fazer o test drive agendado. Fantástico. Então você tem eu entrei na página da internet da Pampeiro, faz o agendamento test drive. Eu entrei na página da Volkswagen do Brasil, faz o agendamento do test drive do Taos. Então a Pampeiro está à disposição de você, para você ter a experiência de sentir o que é esse novo Volkswagen Taos. Poxa, que bacana. Eduardo, eu quero agradecer a tua participação, a tua presença, a presença da equipe aqui que esteve comigo durante o programa. E muito mais sucesso. Conto sempre com TV Santa Maria, os programas Café com RP, o programa Checklist, a casa é sua. Muito obrigado, Eduardo. Me sinto honrado pelo convite que você me proporcionou de eu falar um pouquinho da empresa, esse novo produto da marca Volkswagen que é o Taos. E quem me sente muito honrado sou eu. E muito obrigado por você nos ouvir, nos prestar atenção um pouquinho do que é a Pampeiro. Vá lá na Pampeiro e conheça essa família que está aguardando você. Muito bem. Este então foi o programa Checklist e eu deixo o convite para você. Vá até a Pampeiro e conheça o Taos. Programa Checklist, um oferecimento, Eni Calçados, Raffer, Odontodoctor, João Arrigor, Rede de Farmácias Belmonte e Eduardo Figueiroa Celebrante.